E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço então para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Esse vídeo é feito com patrocínio da CampoBet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018, sempre contando com ótimas cotações e te oferece aí a oportunidade de ganhar um dinheiro a partir dos seus conhecimentos sobre futebol. Mas lá na CampoBet você pode apostar em diversas outras modalidades também, são mais de 40, tem um bônus de boas-vindas que pode chegar até a R$650, o valor que você investir nesse primeiro depósito a CampoBet dobra para você apostar. Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela ou clica no link da descrição, você vai ser direcionado para a página da CampoBet, faz ali o seu cadastro rapidinho, caso ainda não seja cadastrado, e comece aí a fazer a sua fezinha. Só lembre de apostar com responsabilidade, boa sorte, ganhe um dinheiro por lá. Começo com a pergunta do Carlos Eduardo Silva. Você acredita que o título da Série B esse ano pode ser considerado um dos mais importantes da história do Cruzeiro, levando em conta tudo que o time passou nos últimos anos? Carlos, obrigado pela pergunta. Eu acho que o título simboliza sim uma redenção do Cruzeiro, né? Depois de 3 temporadas horrorosas, a de 2019 com o rebaixamento, aquela falência moral, digamos assim, né? O nome do Cruzeiro sendo arrastado na lama, sendo associado a tudo de pior que existe, não apenas no futebol, mas também em questões criminais, enfim. 2020 e 2021 o clube claramente sem a menor condição de se reerguer, né, patinando, tropeçando nas próprias pernas, e esse 2022, tendo ali no finalzinho de 2021 a chegada do Ronaldo, com profissionais, com o time voltando a honrar os seus compromissos, né, é realmente uma volta do Cruzeiro a ser um clube que se porta como clube grande. Então eu digo para você que mais importante de tudo é o fato do Cruzeiro ter subido de divisão, mas o título em si, ele realmente acaba coroando, né, um trabalho que foi muito bem realizado pelo Pessolano, pelos atletas, pelo scout, né, o departamento de futebol como um todo, e sim, na minha cabeça, no meu coração também, fica como um dos grandes times, um dos grandes momentos da história do Cruzeiro, tá? É claro, gente, o título de Série A, de Copa do Brasil, de Libertadores, é muito mais importante que um título de Série B, mas esse título da Série B, quando a gente analisa o contexto do Cruzeiro, ele é muito importante, muito representativo, e eu acho que nós, cruzeirenses, que vivemos intensamente esse ano, a gente nunca vai esquecer do que a gente passou. O Clécio Jeremias pergunta: tendo em vista que os principais clubes que estão na Série B vão subir e nenhum time grande deve cair esse ano, você considera que o próximo ano teremos uma Série A mais disputada e uma Série B sendo uma das menos relevantes dos últimos anos? Abraço, Clécio, obrigado pela pergunta. Parecia que estava tudo muito bem resolvido, né? Mas acaba que só o Cruzeiro e Grêmio que subiram até agora, o Bahia e o Vasco ligaram o modo com emoção, ainda são muito favoritos e eu acho que eles vão subir, mas são times que deixaram aí para a última rodada essa decisão. Mas vamos supor então que Bahia e Vasco realmente subam. O Juventude é o único clube da Série A que já está devidamente rebaixado, né, matematicamente, os outros estão brigando. Realmente acho que nenhum dos mais populares vão cair. Mas vamos olhar para o que foi a Série B desse ano, né? Todo mundo falou a Super Série B, a mais competitiva de todos os tempos, porque tem vários clubes que já foram campeões brasileiros da Série A. A verdade, gente, é que assim, a Série B desse ano, ela foi muito fácil para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi muito superior ao resto. E eu acho que isso tem que valer como um aprendizado para a próxima temporada também, que é óbvio que vai ser muito mais difícil, mas um bom trabalho do departamento de futebol faz o time ser competitivo. O Cruzeiro não tem o maior orçamento nessa Série B. O Grêmio, por exemplo, tem uma folha que eu acho que é mais do que o triplo do que o Cruzeiro gasta. E quem é que sobrou na Série B? Foi o Cruzeiro. O Grêmio passou aperto. E a gente chega nessa última rodada de Série B com a sensação de que nem o Bahia nem o Vasco merecem subir de fato. O Sport, né, que é outro clube grande, um clube importante, também não fez por merecer o acesso. Parece que 2 times vão subir, meio porque alguém tem que ir, sabe? Tipo assim, os clubes que deveriam ter conseguido se impor de fato na competição não fizeram isso. Agora vamos cortar e projetar para o ano seguinte.
teremos grandes camisas, grandes torcidas. Agora, se vai ser uma Série A realmente extremamente competitiva, qualificada, é impossível a gente dizer agora. Justamente porque é a qualidade do trabalho que cada clube faz que vai determinar se o time é bom ou ruim. Olha o Grêmio da temporada passada que acabou rebaixado. Era um time caro, cheio de jogador bom, não encaixou, nada funcionava, acabou sendo rebaixado. E provavelmente em 2023, até pelo excesso de clubes grandes, de grandes camisas, grandes torcidas, nós teremos um time grande rebaixado. Eu só espero que a gente passe longe dessa briga. Então eu imagino que a Série A vai ser uma briga de foice no escuro, porque a gente sabe que sempre que tem clube grande envolvido com rebaixamento, isso acaba, de certa forma, motivando e chamando a atenção de todos os demais clubes do Brasil, né? É realmente algo muito chamativo, só que a Série B não necessariamente vai ser pouco competitivo ou pouco relevante, tá? Porque os times que jogam a Série B, que vão chegar à Série A, eles também têm sua torcida, eles têm a sua importância. Você pega um Sport que provavelmente vai ficar na Série B, pode ser que caia um Coritiba, pode ser que caia um Ceará, são clubes de massa, clubes importantes também, tá? E eu acho que a gente, nós cruzeirenses, precisamos ter aprendido isso nos últimos anos. A gente deve respeitar todos os adversários, por mais que eles não sejam tão conhecidos aqui no Sudeste, porque todo time que está numa Série A e Série B de Campeonato Brasileiro, ele tem a sua relevância. O Brasil tem muito mais do que 20 clubes grandes, por isso, obrigatoriamente, alguns deles sempre estarão na Série B. O que o Cruzeiro precisa fazer é um bom trabalho para que ele esteja sempre na elite do futebol brasileiro, que a gente não caia nunca mais. O Rodrigo Pimenta faz uma pergunta que quase que eu esperei virar filme para responder, mas vamos resumir. Se seria possível o Cruzeiro fazer um amistoso com o Valladolid nesse momento de Copa do Mundo, pré-temporada, e ele até dá uma viajada aqui falando da possibilidade de um mini torneio com clubes como o Nacional do Uruguai, Clube Grande da Argentina e tudo mais. Rodrigo, obrigado pela pergunta, você realmente está mandando esse questionamento em diversos vídeos e ele já tinha sido selecionado para ser respondido num momento de final de temporada, tá? Mas eu resolvi pegar essa porque você escreveu um puta textão aí e realmente é um pouco Futebol Manager a sua ideia sim, tá? Vamos tentar colocar isso aqui de uma forma bem detalhada sobre os prazos e a questão logística, porque que é muito difícil. Como todo mundo sabe, o calendário do futebol europeu e do futebol brasileiro, eles são diferentes, né? Aqui no Brasil as competições começam em janeiro e vão até novembro normalmente. Lá na Europa se inicia ali em agosto, né? Julho, agosto, ó, julho a pré-temporada, agosto as partidas e o campeonato costuma terminar no mês de maio, tá? Então tem essa questão difícil de encaixar e a gente tem agora uma Copa do Mundo. Antes da Copa é impossível ter esse jogo porque o Valladolid vai estar jogando até um final de semana antes dos jogadores serem liberados para a Copa. O Cruzeiro vai liberar os seus atletas para as férias a partir do final da Série B. Então os jogadores do Cruzeiro ficam 30 dias recebendo aí as suas férias, como tem que ser todo trabalhador. O Globo Esporte noticiou que o Cruzeiro planeja voltar às atividades do elenco no dia 7 de dezembro. Então 7 de dezembro seria o momento que o Cruzeiro volta a fazer uma pré-temporada com os jogadores que estiverem à disposição. Eu imagino que alguns dos atletas que o Cruzeiro eventualmente contratar não estejam à disposição, eles só cheguem para o ano que vem. E o primeiro jogo oficial do Cruzeiro na temporada é ali por volta do dia 20 de janeiro, quando começa o Campeonato Mineiro. Então o Cruzeiro terá um espaço de preparação aí de aproximadamente uns 40 dias, até um pouquinho a mais que isso, né? O que dá tempo do pessoal fazer primeiro uma recuperação física e alguns amistosos. Recentemente foi até levantada a possibilidade do Cruzeiro ir para os Estados Unidos, fazer alguns jogos por lá. Isso ainda não está definido até o momento que eu estou fechando esse vídeo, mas é uma hipótese. Pegando o calendário do Valladolid, a primeira partida que eles têm após a Copa do Mundo está marcada para o dia 30 de dezembro e é justamente contra o Real Madrid. Então qual seria um momento que poderia ter um amistoso entre Cruzeiro e Valladolid, aí no caso provavelmente com o Cruzeiro viajando à Espanha, porque o Ronaldo não vai tirar o time dele da Espanha para vir para a América do Sul, para uma semana depois voltar para a Europa e jogar, né? Então seria o quê? Ali num período pré-festas de Natal, né? Sei lá, dia 23 de dezembro. Só que logisticamente isso não seria muito interessante e nem do aspecto financeiro. Porque vamos considerar que o Cruzeiro faça um amistoso com o Valladolid e lote o estádio do Valladolid lá na Espanha, por exemplo. Vai se pagar essa viagem de toda a delegação do Cruzeiro do Brasil para a Europa voltar depois? Eu acho que não. Os caras estão fazendo pré-temporada. Você vai tirar todo mundo dali das suas famílias justamente nesse período
exemplo, pré-festas, né, de Natal, de Ano Novo, assim, gente, todo mundo quer dar uma comemorada também, né? O pessoal tá fazendo uma pré-temporada, um treinamento, fazer uns amistosos, beleza. Mas eu acho que o momento ideal para o Cruzeiro fazer um amistoso seria, por exemplo, em janeiro. Só que em janeiro o Campeonato Espanhol já voltou e pau quebrando, jogo praticamente toda quarta e domingo, justamente pelo fato de que teve essa pausa para a Copa do Mundo que acaba atrapalhando o calendário. O Valladolid não joga competições europeias, então tem um pouco mais de folga do que um Barcelona, um Real Madrid, por exemplo, mas ainda assim é um calendário bem apertado e durante a temporada, durante os jogos de campeonato, não é muito comum um time fazer um amistoso festivo como poderia ser esse Cruzeiro e Valladolid, tá? Então eu acho que isso pode acontecer no futuro, mas nessa temporada especificamente eu acho que é muito difícil encaixar a questão logística e aquela situação do Cruzeiro viajar aos Estados Unidos para fazer alguns amistosos, que já foi inclusive confirmada pela direção do clube, né, que é uma possibilidade e que eles estão conversando, eu acho que isso vai rolar, tá? Justamente porque seria uma pré-temporada muito grande aqui no Brasil, né? E é interessante para o Cruzeiro, até nessa questão de internacionalizar a marca, fazer uns joguinhos fora, os Estados Unidos, por exemplo, é sempre um destino interessante, até porque tem muito cruzeirense por lá. Mas botar o Valladolid nesse bonde é muito improvável, eu acho que esse jogo entre Cruzeiro e Valladolid não vai acontecer por agora. O Carlos Henrique Ribeiro pergunta: Steven Mendoza do Ceará seria uma boa para a próxima temporada? Carlos, obrigado pela pergunta. O Speed Mendoza realmente está fazendo uma ótima temporada lá no Ceará, mas trazer esse jogador não é fácil, assim como contratar qualquer atleta que está se destacando numa Série A de Campeonato Brasileiro é algo complicado. Em 2022, o Mendoza tem 52 jogos com a camisa do Ceará, 20 gols e 3 assistências. Pegando só o Brasileirão da Série A, são 28 partidas e 10 gols. E eu não sei se todo mundo liga o nome à pessoa, mas o Mendoza é um jogador que já teve uma passagem anterior pelo futebol brasileiro, né? Ele foi contratado pelo Corinthians lá em 2015 e era até tratado meio como piada, porque ele corria muito, mas na hora de pensar, né, de executar, ele cometia muitos erros na tomada de decisão, passou pelo futebol da Índia, foi emprestado para os Estados Unidos, teve uma passagem pelo Bahia que foi melhor do que o tempo no Corinthians, mas que ele também não foi brilhante. Ele passou 3 anos jogando lá no futebol francês com a camisa do Amiens e o Ceará contratou ele na temporada passada, inclusive pagou uma grana importante, salvo engano, 600 mil euros, o que na época deu ali um valor de 4 milhões de reais. Esse ano, por causa de algumas metas, eles compraram mais 10% do passe dele e o Mendoza tem contrato com o Ceará até o fim de 2023. Essa é disparadamente a melhor temporada da vida dele, tá? 20 gols num ano é algo que ele nunca tinha feito, tá realmente indo muito bem, mas eu não consigo ter a convicção que o Mendoza vindo para o Cruzeiro, ele conseguiria repetir o desempenho que ele tá fazendo no Ceará, justamente porque nos clubes anteriores ele nunca tinha jogado tanta bola assim. Então talvez seja realmente um ambiente propício que o cara tá jogando acima da própria capacidade. A gente tá vendo o Ceará envolvido na luta contra o rebaixamento, né? Acho que se porventura o Vozão cair, o Mendoza é um dos atletas que provavelmente vai deixar o clube, mas é aquela coisa, ele vai sair e o Ceará vai exigir o pagamento de alguma grana e eu acredito que no mínimo aí eles vão receber o que eles pagaram pelo jogador, até porque hoje ele está muito mais valorizado do que na época da contratação. Então valeria a pena o Cruzeiro pagar, sei lá, 4 ou 5 milhões de reais na vinda de um jogador de 30 anos que na carreira toda oscilou, nunca foi brilhante e agora está vivendo um ano mágico? É um jogador que eu não traria, embora assim, se fosse um jogador livre no mercado, sem custos, eu acharia uma excelente aposta, mas como tem que botar uma grana, eu acho que é melhor não. O Matheus pergunta: você acha que o centroavante paraguaio do Juventude seria um bom nome? Pita é um bom cabeceador e seria uma boa alternativa ao Cruzeiro. O que acha? Matheus, obrigado pela pergunta. Realmente o Pita é um dos poucos que está se salvando aí nesse time do Juventude, né? Que já está matematicamente rebaixado para a Série B. É um atacante jovem, 23 anos, paraguaio. Ele não é jogador do Juventude, tá? Ele pertence ao Huesca da Espanha e está emprestado. Em 2022 são 41 jogos, 8 gols e 3 assistências com a camisa do Juventude. Mas considerando apenas a Série A do Campeonato
Campeonato Brasileiro são 31 partidas, 5 gols e 2 assistências. E eu achei legal você falar que ele é um bom cabeceador, porque só um dos gols que ele marcou no Campeonato Brasileiro foi de cabeça, tá? É de fato um jogador que tem boa força física, faz bem o pivô, mas eu não consigo olhar pro Pita e dizer que ele é melhor que o Edu ou que o Rafa Silva, que são atletas que estão aqui no elenco do Cruzeiro hoje. O Rafa a gente não sabe se vai ficar, né? Tá com o contrato acabando, tem problema físico, mas não dá pra dizer que o Pita seja um homem-gol, um centroavante que pode entregar algo muito diferente. E eu te dou um exemplo, ele nunca fez 10 gols numa temporada na carreira. É um camarada que tem um estilo diferente, né? Tem um certo carisma, é realmente muito brigador. Eu consigo enxergar virtudes no Pita se, por exemplo, fosse uma aposta de mercado, um cara para ser reserva, vindo por empréstimo barato, salário dentro da realidade, até poderia ser uma aposta. Mas ele é melhor que o Edu? Não acho, em nenhum aspecto. Tá? Finalização principalmente, o Edu é muito melhor para meter gol do que ele. E como eu citei, ele pertence a um clube espanhol que na época da contratação pagou por ele 1 milhão de euros, né? Então não é um cara que eles liberariam sem nenhum tipo de custo, certamente o salário tem sua importância também, tá? Então, na mesma forma que eu falei do Mendonça, né? Acho que uma aposta de graça até poderia ser feito, mas um jogador chegando e falando, não, esse cara vai fazer a diferença, eu realmente não consigo pensar isso, tá? Só acho ele muito parecido com o Jimmy do Matanza antigamente. E para fechar, o Luca Ramos pergunta, tu pensa em mexer no cenário algum dia ou fazer projetos diferentes? Só curiosidade, pois seu trampo é fodástico. Luca, obrigado aí pela pergunta e pelos elogios, valeu mesmo. Cara, sobre mudar o cenário, sim, é um projeto que eu tenho, mas para isso a gente tem que ter um negocinho chamado La Plata, tá? E então se não tiver sobrando, vai da forma que for possível. Sobre projetos diferentes, eu até tento fazer, mas cadê vocês assistindo, né? Olha os vídeos de Copa do Mundo que eu tô fazendo aí e tem um engajamento ridículo, o que inclusive impacta negativamente em todos os outros vídeos do canal, né? Mas enfim, eu entendo, não é todo mundo que se interessa, mas sempre que eu tento fazer alguma coisa diferente, a resposta dos inscritos, ela não é boa, e isso acaba naturalmente desmotivando a gente, até porque do que adianta você ter um baita trabalho para fazer um vídeo, chega na hora, a entrega dele é muito ruim, as pessoas mal compartilham, não assistem, não se interessam, e aí quando você faz aquele conteúdo mais simples, né, mas que foi o que realmente trouxe o canal até aqui, é isso que as pessoas assistem. Então como que a gente vai se motivar para fazer coisa diferente se vocês querem consumir sempre a mesma coisa? Sempre que vocês tiverem sugestão aqui, podem deixar, tá? Estamos sempre à disposição para fazer, mas depende de uma parte essencial chamada público, chamado vocês que tem que assistir a parada para que eu possa fazer. Até porque eu não tô aqui para fazer vídeo só para eu assistir, né? Se fosse esse o caso, eu ficaria falando na frente do espelho ou apenas lendo as informações e assimilando para mim. A ideia realmente é pegar o conteúdo, distribuir para que vocês também possam ter acesso, interagir, sugerir coisa diferente. Então qualquer sugestão pode deixar aí nos comentários, estamos sempre abertos a isso, mas se vocês não comprarem a ideia, ela nunca vai pra frente. E esse vídeo fica por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para deixar a sua opinião e também para fazer o questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!